Atos 26, 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Está falando das perseguições, né, que ele fazia aos cristãos, prendendo. Ele diz assim: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra ele. Então isso era a imaginação do Paulo antes dele ser o apóstolo Paulo. Ele tinha em si que ele deveria perseguir a igreja e corria atrás. Eu sabia que tinha cristão, ia lá, prendia, e quando aquele cristão era sentenciado à morte por servir a Deus, ele estava lá votando a favor. Não, pode matar, que esses caras não podem vir, não tem que viver mesmo. Aí diz assim: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Olha a coisa séria, né? A vida do cara. Ele não só prendia, como era com a fúria, né? Era enfurecido com os cristãos, a ponto que em alguns não resistiram à pressão e até blasfemaram contra Deus. Foram obrigados, né? Obrigados, quer dizer, a história da igreja é muito cruel, né? O que fizeram com a igreja. Então, quer dizer, a gente lê das perseguições, vê falar, mas a gente fica assim por alto. Mas se for profundo, a coisa foi doída mesmo. Aí diz assim: sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. Então, estão indo para Damasco prender cristão, e o meio-dia já está, o sol já está tremendo, né? Mas diz que veio um resplendor muito maior que do sol. Você imaginou que coisa está muito maior que o sol do meio-dia. E aquela claridade envolveu tanto a Paulo quanto os que estavam com ele. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, da luz lá veio uma voz, o próprio Jesus. A luz ali era Jesus, a aparição dele direta, o brilho dele, né? Agora você vê o Jesus hoje, agora glorificado, a ponto que os homens não conseguiram olhar para ele. Um dia nós vamos encarar esse Jesus. Amém. O amém tem que ser que a gente tem que estar de bem para poder encará-lo mesmo. Que o resplendor vai derrubar por terra o que tiver errado, né? Então, a gente tem que estar realmente de bem. E quando eles viram aquilo, ele: quem és tu, Senhor? Porque Jesus falou com ele, mas ele ouvia só a voz. Aí Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo quem? Estava perseguindo a igreja. Então toda perseguição contra a igreja é uma perseguição a Jesus. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Por isso que a igreja não tem que se preocupar com quem vem alfinetar, vem perseguir, vem difamar, porque ela sabe, está fazendo isso com Jesus. Jesus vai tomar as dores, é ele que vai tomar a frente. Aí, continuando aqui, versículo 16: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro
e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então nós vemos aqui que Jesus está dando também visões para Paulo. E diz, olha, eu apareci a você, não fatua não. As pessoas ficam querendo ver, ter experiência, visão espiritual de alguma manifestação. Deus não vai se manifestar à toa, só se tiver tiver um propósito. Não é porque, eu queria tanto ver um anjo, ver uma luz, ver aquilo. Não é por isso que vai ver, não. Tem alguns até que ficam inventando história, né? Tem gente que todo mês ele tem um vídeo no YouTube dizendo que um vai no inferno, outro vai no céu, outro vai no Senhor, né? Tanta coisa. Mas a gente sabe que a maioria é tudo história que ficam contando. Porque Deus não vai aparecer só pelo ego da pessoa. Ele tinha propósito. No caso aqui de Paulo, ele teve o ego. Ele tinha um propósito. E o propósito era que Paulo vinha se tornar o que se tornou, uma testemunha. Aí ele disse assim, ainda mais, que aparecer mais vezes. Não foi só uma vez que Jesus apareceu para Paulo. Porque ele disse assim, alguém diz assim, mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Isso significava que ele iria ainda aparecer. Aí diz mais, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Então aqui também já tem uma mensagem direta de Jesus para Paulo. Olha, não vai ser fácil não. A obra não vai ser fácil, eu vou ter que te ajudar, te livrar, porque o povo vai te perseguir. Aqui ele deixa bem aberto o que vai acontecer, né? Até então Paulo era o quê? Um perseguidor. Era ele que perseguia. O que você anda fazendo hoje, vamos fazer com você. Mas eu vou te livrar, eu vou te ajudar. E qual o propósito de livrar? Porque aí Paulo poderia lembrar também, espera aí. Mas, eu prendi tanta gente. Pessoas foram embora e eu estava lá. E Deus não livrou, agora ele vai me livrar. Então você especial não era, é porque tinha uma obra também a fazer, né? E livrando-te deste povo e dos gentios, a quem te envio. Então tem uma coisa bem clara, você não vai ficar aqui, eu vou te enviar para outras nações. Depois Paulo até chega a questionar a Deus, que ele queria ficar em Jerusalém, queria ensinar ali. Ele chega até a falar para Deus assim, mas Deus, eu tenho um testemunho, todo mundo sabia que eu perseguia os cristãos. Então quer dizer, ele disse, agora o povo vão ver eu pregando, vai ser até fácil o povo crer, porque eles vão ver, o cara era perseguidor, agora está falando bem, o cara falava mal, agora está falando bem. Só que nós temos que entender, não é outra coisa que vai convencer as pessoas do Evangelho. Quem convence do Evangelho é Deus. E é a maneira dele, não é a experiência de alguém. Eu já ouvi tanta besteira de quando eu estou na igreja, aí pessoas dizem assim, se uma pessoa muito famosa se convertesse, aquele artista, ou aquele político, ou não sei quem, se convertesse, muita gente ia com ele. Já viu até, já viu, se o Silvio Santos se convertesse, o senhor já está quase morrendo, se o Silvio Santos se convertesse, que nada, é besteira, mentira. Fama de ninguém não vai levar pessoas para Deus. O que vai levar as pessoas a Deus é a própria obra do Espírito Santo. O que nós temos que fazer, independente se somos pequenos ou grandes, nós temos que anunciar o Evangelho, para que através da gente falarmos, Deus venha agir, o Espírito Santo venha agir e pessoas venham se converter. Se um famoso se converter, não vai atrair pessoas para Deus, pelo contrário, aquelas pessoas que o seguem vão abandoná-lo. Isso é uma grande verdade. A pessoa, verdadeiramente, quando uma pessoa famosa mesmo se converte de verdade, ele perde a fama. Por quê? Porque a fama dele está firmada em pessoas que não querem saber de Deus. A maioria. Você pode ver que toda pessoa realmente famosa que se converteu, foi para o Evangelho, a vida dele lá, a fama dele lá acabou. A fama dele acabou. Ele pode até fazer uma fama agora no meio evangélico, mas lá acabou. Por quê? Porque ele não vai fazer mais o que as pessoas queriam,
não vai mais dar para elas o que ele dava antes, o que ele queria, então vai acabar. Tem uns que ficam lá na fama e se confessando no Evangelho, mas estão só na religião evangélica, mas no Evangelho mesmo não estão. Continuando, nossa, estou aqui, pai, não posso nem me mexer. Esse negócio para lá, para com isso. Bom, mas continuando aqui. Livrando deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Que é Jesus falando, né? Então, o propósito de Jesus enviar Paulo aos gentios, as pessoas, a outras nações, qual que era? Abrir os olhos. Irmão, isso é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é a gente abrir os olhos das pessoas. Esse negócio de ficar pregando um Evangelho só de promessa, só de bênção, mas não abrir os olhos, porque as pessoas precisam mudar, não vai funcionar. Nós temos que falar das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, mas nós temos que ver que todas elas estão condicionadas a uma coisa, a uma vida com Deus. Não adianta eu chegar para a pessoa que está vivendo no pecado, andando no pecado, que não quer mudar e dizer para ela assim, olha, essa promessa de Deus é tua, ela te pertence. Não é. Não é. A palavra é, primeiro nós chegamos a Deus, passamos a andar na palavra dele, obedecer. Você pode olhar que toda promessa de Deus sempre tem uma condição. E qual é a condição? A condição é estar obedecendo a Deus. A condição é estar crendo em Deus. A condição é estar olhando para Deus, andando em conformidade com Ele. Se eu não me engano, o Salmo 112 mesmo, é um salmo que fala de bênção na família, que fala de prosperidade, que fala de riqueza, que fala de coisas boas mesmo, de um futuro abençoado, não só para a pessoa, mas para a família. Mas ele começa com bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Então tem a condição. A condição é ter prazer no mandamento de Deus, obedecer, andar na palavra. Não adianta chegar e ficar para as pessoas tentando, igual um animador de auditório, animando as pessoas com a promessa de Deus, se a pessoa não estiver servindo a Deus, se a pessoa não estiver andando com Deus. Nós temos que ver isso. Então Jesus manda Paulo, e ele manda ele fazer o que? Você vai para os gentios, você vai para as pessoas das outras nações, pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Você vai falar, vai abrir os olhos deles. Abrir os olhos para quê? Para abrir os olhos deles e das trevas os converteres à luz. Então quer dizer, Paulo, você vai pregar para eles para que eles saiam das trevas. As trevas é a ignorância acerca das coisas de Deus, a falta do conhecimento do que Deus é, como Deus age. Então você vai abrir os olhos dele para que eles se convertam. Então aqui tem a palavra conversão, né? Que é mudança de direção. Quer dizer, toda nação, todo um povo, todas as pessoas têm sua cultura, têm sua maneira de andar, de se conduzir. Nós temos que chegar nelas com a palavra de Deus, abrir os olhos da pessoa, abrir os olhos e fazer ela enxergar que aquele caminho que ela está andando não é certo diante de Deus. Hoje existe até uma briga aí, briga religiosa, né? E onde os cristãos são muito acusados, que o cristão ele fica demonizando a religião de alguém, falando isso, falando aquilo. Nós temos muito essa briga aí, hoje misturado com política, então dá uma confusão tremenda. Mas, que é tipo assim, o cristão vai servir sua religião, mas não toque na do outro. Mas esse é o grande problema. Nós temos que abrir os olhos das pessoas. Se a pessoa tiver um segmento contrário à palavra de Deus, eu tenho que ir com o Evangelho abrir os olhos para ela se converter, sair daquela vida. Mas você vai atacar, aí eles querem até colocar isso como atacar
colocar isso como preconceito já não religioso, agora racial. Não, mas porque esse grupo de pessoas, a descendência serviram esse segmento, e se você estiver falando, você está sendo racista, está sendo aquilo. Não é racismo. Primeiro que não é racismo. Nós estamos falando de fé. Fé é uma coisa, raça é outra. Não é porque uma pessoa ela tem a cor da pele de um jeito ou de outro, seja branco, seja preto, que ele tem que seguir um segmento, seja ele qual for. A questão fé é uma coisa, cor de pele é outra. Mas isso junta tudo para criar uma confusão e depois começar querer acusar a igreja de tudo que ela não é, que é racista. Mas às vezes quer dizer. E lógico, se a gente fala, uma pessoa está lá numa prática errada, religiosa, eu vou pregar o evangelho, eu vou pregar a palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai abrir os olhos dela para aquilo. É a mesma coisa do adorador de imagens, né? Você vai chegar e você vai pregar a palavra de Deus, a Bíblia inteira está condenando a adoração de imagens. A Bíblia inteira está condenando outro tipo de divindade que não seja Deus. Aí você vai pregar, aí a pessoa se ofende. Mas que se ofenda, mas nós temos que pregar. Você vai ter que abrir os olhos. Agora, se ela quiser enxergar, tudo bem. Se não quiser, continua na cegueira espiritual. Continua servindo lá um ídolo, continua carregando o ídolo nas costas, continua carregando ele, sei lá, onde queira, ou lá dentro de casa, ou servindo aos próprios demônios. Até porque a própria palavra diz que aquele que serve os ídolos está servindo aos demônios, seja ele qual for. Seja qual for, na hora que você dobra o seu joelho diante de uma imagem de escultura feita pelo homem, você está adorando o demônio. Não, presta atenção, não que aquela imagem é um demônio. A Bíblia deixa bem claro, que está escrita aqui na Bíblia, Paulo, numa das cartas dele, em Coríntios, acho que é a primeira Coríntios que ele fala da idolatria, ele fala assim, não que o ídolo seja alguma coisa, ele não é nada, é uma coisa sem vida. Ele não pode receber a adoração. E justamente por isso, como aquela imagem não pode receber a adoração, porque ela não tem vida, ela não tem entendimento, ela não tem compreensão, então a adoração daquela pessoa, quem se apropria? O ladrão, Satanás. Satanás é o ladrão. A pessoa está adorando a imagem, ela não está querendo. Se você chegar para uma pessoa que estiver adorando uma imagem, seja ela qual for, e falar assim, você está adorando Satanás, ela vai ficar brava com você. Por que ela vai ficar brava? Porque ela não quer adorar demônio. Ela não quer. Mas o demônio se apropria daquela adoração. Por que se apropria? Porque a adoração nossa tem que ser para o nosso Criador. Tem que ser para Ele. Se não é, então a imagem não tem capacidade de receber, porque ela não tem vida, ela não tem entendimento, ela não tem nada, ela não sente nada. Porque, por exemplo, você adorar uma pessoa, vamos dizer, se você adorar uma pessoa, você está prestando o quê? Uma homenagem a ela. O fato que você dobrou os joelhos, e tem uma coisa, hein? O fato de você dobrar o joelho, você está adorando. Você está adorando. Por isso que quando Pedro foi à casa de Cornélio, e Cornélio veio se ajoelhar diante dele, Pedro disse, não, eu sou homem igual a tu. Porque isso era adoração a Deus. Tem também, lá em Apocalipse, João foi se ajoelhar diante do anjo. O anjo disse, não, eu sou um anjo. Eu sou teu conservo, não posso receber a adoração. A adoração é para Deus. Porque quando a pessoa dobra o joelho, ele está adorando. Vamos dizer que você foi convidado, foi em algum lugar, tem um idolatria, está por lá adorando imagem. Aí você vai dobrar, vou ser agradável a eles, ser educado, eu vou também adorar. Você vai adorar, já adorou. Não precisa nem ter intenção. O fato de se ajoelhar. Então quer dizer, quando a pessoa se ajoelha diante do ídolo, se você, como eu estava falando, se chegar diante de um adorador de imagens e dizer você está adorando o demônio, ele vai ficar bravo com você. Por quê? Porque no coração dele, ele jamais quer adorar o demônio. Ele sabe que o demônio não presta. Mas, sem entendimento, ele está adorando. Porque como aquela imagem não pode receber a adoração por não ter vida, aquela homenagem,
Então quem vai receber? Satanás, o próprio demônio. O demônio vai se apropriar daquilo, porque aquela pessoa é um ser criado por Deus, que deveria estar adorando o seu Criador, mas como está adorando algo inanimado, sem vida, uma imagem, então alguém tem que tomar posse dessa adoração. Como Deus não vai dividir a glória dele com o ídolo, então o diabo diz, não, deixa para mim, é minha. Pronto. Paulo chega a falar isso. Quem adora aos ídolos, quem sacrifica aos ídolos, está sacrificando aos demônios. Aos demônios. Presta atenção, não que o ídolo seja um demônio. E também aquela mentira que você escuta muitas vezes dos crentes. Por trás do ídolo tem um demônio. Não, o demônio não está atrás de imagem nenhuma, não. O demônio se apropria da adoração da pessoa, mas não é que ele está lá. Primeiro, o demônio é um espírito. O que é que um espírito vai fazer dentro de uma imagem? Jesus deixou isso bem claro, que o demônio ele procura pessoas para habitar. Ele não vai procurar uma coisa sem vida. Ele quer algo que tenha vida, que ele possa usar para fazer uma bagunça danada. Uma bagunça danada. Tem gente que diz assim, eu estou num lugar, está pesado. Mas está pesada a pessoa. Cara, eu estou sentindo que está pesado. Pesado está a pessoa. Está precisando ela buscar a Deus e se encher do Espírito Santo, para que não tenha lugar. Porque, entenda bem, Jesus ele disse assim, olha, quando o demônio é expulso de uma pessoa, aquele espírito sai e vai para lugares desertos. Sai sem direção, porque ele foi expulso. Aí ele anda em lugares desertos e ele não encontra lugar para ele. Aí ele faz o quê? Eu vou voltar. E quando ele volta e encontra a pessoa desguarnecida, quer dizer, a pessoa foi liberta, mas não se envolveu com Deus, não buscou a Deus, não se preencheu com Deus. Está livre do demônio que foi expulso, mas também está vazia. O demônio volta para ela, e ainda arruma lá os colegas dele e traz junto. E o estado dela, Jesus disse, se torna muito pior do que era antes. Por quê? Então, por que o demônio volta para aquela pessoa? Porque ele procura algo que tenha vida. Quando Jesus expulsou o demônio o demônio não, era uma legião de demônios, do Gadareno. Os demônios disseram assim, nos manda para uma pedra, nos manda para uma árvore, nos manda para uma imagem. Não, ele disse assim, nos manda para aqueles porcos, porque pelo menos os porcos tinham vida. Então, já que você está nos tirando do homem, a gente quer em alguma coisa, porque a gente vai. Só que os porcos não aguentaram aquilo não aguentaram não, se jogaram e se morreram. E morreram lá afogados. Não sei o que aconteceu ali, a coisa espiritual, mas sei que a presença dos demônios enlouqueceu os porcos. E eles se acabaram. Mas você veja bem que o demônio ele procura para habitar um corpo que tem vida, não um corpo morto. Então essa ideia de atrás de uma imagem, ou não é dentro de uma imagem tem um demônio, isso é mentira. Isso é mentira. O demônio pode estar assim, pode estar naquele lugar ali, esperando o ser humano que vai ali fazer uma bagunça tremenda na vida da pessoa. Mas, voltando aqui, converter e abrir os olhos dele, converter das trevas à luz. A luz é o quê? Quando você vem para o Evangelho, ou melhor, quando você pertence a uma religião, seja ela qual for, você está em trevas. Por quê? Você está naquela escuridão do conhecimento, servindo às vezes coisas que não convêm, coisas que não têm sentido, sem saber o que está fazendo. Se você perguntar na maioria das pessoas, tem gente que diz assim, tem gente que escolhe um ídolo e diz assim, eu sou devoto sou devoto desses, vamos usar aquele termo, desse santo. Se você perguntar se ele sabe da história daquele santo, se ele conhece a história, ele às vezes nem conhece, nem sabe por quê. Eu lembro até, isso é um questionamento que fez um irmão lá em Fortaleza, a vizinha dele. Ela disse, eu sou devota, falou lá de quem que era, Santa tal, vamos supor assim. E ele disse assim, mas você sabe quem foi essa mulher?
Ela disse, não. Eu disse, mas como você pode ser devoto a algo que você nem conhece a história? Ele questionou ela. Ela disse, porque eu sou devoto e acabou. Isso aqui é a ignorância, a trevas, né? A pessoa está servindo a algo que ela nem sabe. Mas quantos estão tentando, buscando servir a Deus também sem saber nada? Deus não quer que nós servimos a Ele na ignorância. Ele quer que nós servimos a Ele com entendimento, compreendendo a quem nós estamos servindo. Porque à medida que nós compreendemos, nós sabemos a vontade dEle, nós passamos a conhecer a vontade dEle, o que Ele pode fazer por nós, como nós devemos nos conduzir diante dEle. Então é isso. Então ele disse, vocês vão fala para ele se converter das trevas e venha para a luz. A luz é o quê? O Evangelho. O Evangelho que esclarece, que ensina, que te abre o entendimento, que te faz compreender a palavra de Deus. Eu creio que a maior parte aqui, como eu, a maior parte aqui foi criado na religião tradicional. Na religião tradicional se falava de Deus, falava de Jesus. Se falava de muita coisa, falava de Maria também, né? Jesus, Maria, de todo mundo, até do jumentinho, né? Tinha o quadro que eu brincava, né? Que era Jesus, Maria, José e tinha o jumentinho. Então, veja bem, falava disso, mas você não tinha nenhuma informação sobre Deus. Não tinha, não sabia nada. Vou falar por mim. Era criado, ia lá prestar aquele culto aos domingos, voltava, se perguntasse o que era que tinha falado sobre Deus, era só que Deus existe, que Deus é bom, que Deus está no céu, e mais nada. Não sabia que Deus curava, não sabia que Deus abençoava, não sabia que nada de Deus, só sabia falar a Deus e acabou por falar mesmo, e seguia aquele negócio, chegava, fazia alguma coisa ali, se bem, está limpo. Não, quando nós chegamos no Evangelho, nós chegamos para aprender, nós chegamos para ter entendimento, sair dessas trevas, dessa escuridão, dessa falta de compreensão. É verdade que a maioria, não sei se é a maioria, mas uma grande parte do povo evangélico que diz estar servindo a Deus, ainda estão em trevas, porque muitos ainda estão deixando de lado a meditação na palavra de Deus, buscar o conhecimento da palavra. Muitos ainda estão também só sendo guiados pelo que o homem diz. Por isso nós vemos às vezes cada loucura dentro da igreja, porque ao invés das pessoas estar buscando o entendimento da palavra, buscando a compreensão, aí fica no que alguém diz. E às vezes o que alguém está falando tem um ensinamento, mas às vezes também tem algum interesse das pessoas, e as pessoas acabam incluindo isso, e às vezes até fortalecendo. Às vezes até a igreja está mais edificada, às vezes numa visão do pastor, de um movimento, principalmente aquelas pessoas que gostam muito de fazer movimentos, criar muitas ideias dentro do Evangelho, às vezes está mais firmada nas ideias do que firmada na palavra de Deus. Fato é que às vezes nós escutamos coisas no meio evangélico, coisa que você diz assim, mas onde se está na Bíblia? Onde Deus colocou, onde tem algo a ver com a palavra de Deus? Está totalmente fora. Então nós temos que sair dessas trevas, nós temos que ir para a luz, que é para o esclarecimento que a palavra nos traz, termos a comunhão com Deus, ser cheios do Espírito Santo e vivermos verdadeiramente o Evangelho. Não pegar aquilo que está fora da palavra, aquilo que não está sendo ensinado dentro da palavra, que não vem da palavra, vamos deixar. Porque nós vemos que dentro do Evangelho, de vez em quando, é cheio de acontecer coisas, né? É cheio de movimentos aí. Tem movimento, tem uns que é bem doido mesmo, que você olha e diz, meu Deus, onde esse povo foram buscar isso? Eu lembro uma vez que eu fui no monte, Belo Horizonte, assim que eu cheguei aqui em Minas, e o pastor fez uma campanha no monte, e nós fomos orar. Aí fomos, eu não consegui orar. O monte lá, não sei se ainda é aquele monte, esse monte se ainda é assim, mas era um monte que é crente em tudo que é igreja, tinha pessoas orando. Mas quando eu comecei a orar, tinha uma rodinha de crente assim do meu lado, os camaradas ficavam pulava, rodava, mas pulava que estremecia o chão. E a gente nos ajoelhou para orar, e os caras pulando assim do lado, daqui a pouco o cara pula em cima das minhas pernas. Aí quebra as minhas pernas aqui. E o cara pulava e depois se jogava no chão. Aí quando se jogava no chão,
aí o outro estava com um instrumento, tipo uma corneta, ficava assim na cara dele e ficava assim, fom, 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 fom. Aí aquele levantava, o outro começava a rodar, pulava, jogava. Aí assim, cara, onde está isso na Bíblia? Onde está essa pulação? Onde está essa coisa toda? Isso aqui, o que tem a ver isso? O que isso vai nos ensinar? Mas, tudo bem, não estou aqui para julgar comportamento de ninguém. Mas só digo uma coisa, nós temos que estar, às vezes essas coisas dentro das igrejas, prende um povo todo nesses movimentos, e é um povo tudo vazio da palavra, que é um povo que não tem palavra. Aí o que acontece? Você vê a igreja sofrendo, padecendo, cheia de doença, cheia de enfermidade, sem conseguir nada diante de Deus, porque falta o quê? O entendimento da palavra, que as pessoas estão só buscando aquilo. Mas não é só as pessoas, às vezes dentro de uma igreja mesmo está pregando a palavra, mas às vezes coloca, o pastor às vezes gosta de incluir coisas, movimentos, que acaba atraindo a atenção das pessoas só para aquilo. Campanha mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado nas campanhas, senão você firma as pessoas crendo em objetos e a palavra fica por último. Às vezes o pastor dá tanta ênfase à campanha, fala tanto daquilo, que o povo já não dá mais nem atenção à pregação, eles estão dando mais atenção ao objeto que ele está entregando. E aí o que acontece? O evangelho já ficou de lado, fica um povo ignorante, o povo fica confiando só em bugiganga e não confiando na palavra, que não tem conhecimento da palavra de Deus para confiar verdadeiramente na palavra de Deus, que é onde está a resposta para nós. Entenda bem, não é que eu sou contra a campanha, não. A campanha é um ato de fé, mas ela não pode tomar o lugar da pregação do evangelho. Eu não posso chegar aqui com algo e te dar tanta ênfase, e às vezes isso é dado justamente para prender o povo, chamado prender o povo na campanha, porque eu não consigo prender o povo com a palavra, aí tenho que prender ele na campanha, aí fica um povo só. Sabe que a pessoa só vem na igreja se tiver uma campanha? Quer dizer, a pessoa não está convertida ao evangelho, ela está convertida ao movimento que existe dentro da igreja. Porque quando você, para vir para a igreja, você precisa receber uma cruz, receber um pedaço de pano, receber não sei o que mais dá, seja o que for. Para vir para a igreja tem que ter isso para te atrair. Então o evangelho para você não tem valor nenhum, porque o evangelho é a palavra. Amém, Jesus? Então se for esse o caminho, então estamos perdidos. Se o caminho, estamos nas trevas. Isso é trevas. Eu estou buscando a minha bênção em algo que eu posso tocar, que eu posso sentir, quando eu deveria estar buscando a minha bênção no Deus que é invisível, mas real. Amém? E que eu tenho contato dele através do entendimento, da compreensão que eu tenho da palavra. Que isso é a luz de Deus, essa compreensão que ele nos abre o entendimento. Amém, Jesus? Continuando, então, da luz, converter das trevas para a luz, e do poder de Satanás a Deus. Olha que coisa séria, né? Quer dizer, as pessoas sem o evangelho, elas estão debaixo de um poder, mas não de Deus. Poder do próprio Satanás. Tem que converter do poder de Satanás a Deus. E aí se explica o que você vê, a loucura que você vê no mundo. Às vezes as pessoas defendendo coisas que é inimagináveis. Você vê um ser humano defender determinadas coisas. E no nosso país hoje nós vemos muito disso, até uma briga, uma guerra, defendendo coisas que é verdadeiramente. Mas por quê? Porque elas estão debaixo do poder de Satanás. Satanás está conduzindo. Sem o evangelho, sem a luz do evangelho, Satanás vai conduzindo a humanidade, vai conduzindo a pessoa a fazer coisas que desagradam a Deus, vai conduzir a pessoa a defender coisas contrárias à palavra de Deus. Tanto é que quando você vai pregar o evangelho, tem muitos que vêm até falando que o evangelho é má, que o evangelho priva as pessoas disso, daquilo outro, que o evangelho é preconceituoso contra isso, contra aquilo. Não, o evangelho é a verdade de Deus, e aquilo ali está debaixo do poder de Satanás. O diabo está guiando. Você pode ter certeza, o mundo é guiado por Satanás. Eu sempre digo, nós temos que cuidar como igreja, nós temos que todos os dias estar nos preparando para a vinda de Jesus. A igreja tem que se preparar para a vinda de Jesus.
porque o mundo está se preparando para a vinda do anticristo. O Deus do mundo é o anticristo. O Deus daqueles que servem a Deus é o Deus de Israel. Então nós temos que estar nos preparando para a vinda dele. Preparando qual? Nos separando dos conceitos desse mundo. Um mundo que está debaixo do poder de Satanás. E com o Evangelho, nós temos que abrir os olhos das pessoas para aqueles que crerem no Evangelho saírem lá, como um dia nós tivemos, sair daquele poder. E nós temos também que cuidar conosco, para a gente não estar ligado a nada que é defendido por esse mundo, para que nós não venhamos estar também ligados ao poder que governa ele, que é o poder de Satanás. Então, da luz, do poder de Deus, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados, pela fé em mim. Amém, Jesus? Então, quer dizer, nós temos que pregar o Evangelho, abrir os olhos das pessoas, elas se convertem a Deus, saem de debaixo do poder de Satanás e recebem o perdão, a remissão de seus pecados, o perdão dos seus pecados, para que possam receber sorte, herança, né? Sorte aqui é herança entre os santificados pela fé em Jesus. Isso aqui é até interessante para a gente recordar. Quando uma pessoa morre, as pessoas ficam abaladas emocionalmente. E elas procuram fazer alguma coisa em favor do morto. Eu já fui em velório que a pessoa pediu para mim orar pelo morto. Aliás, já me pediram isso até por mensagem. Eu lembro há tempos atrás, uma pessoa me ligou, tinha morrido alguém da família dela, e ela disse assim: ele morreu, ora por ele. E eu falei: não, de jeito nenhum, tem que orar. Morto você não tem mais o que orar. Você tem que orar pelo vivo. Você tem que pregar pelo vivo. Por quê? Porque depois que a pessoa morreu, ela não pode mais se converter. O corpo está morto. Não tem mais como você falar da palavra. Não quer se converter. Você vai chegar para o morto: olha, Jesus assim. Você aceita Jesus? Não, está morto. Ele não vai entender. Então não tem como. Então não tem. É perca de tempo. Nós temos que pregar o Evangelho para as pessoas realmente se converter, saírem de debaixo do poder do diabo e irem para Deus. Aí sim eles se convertendo, eles receberão o perdão dos seus pecados e vão receber a herança entre os santificados pela fé em Cristo Jesus. Aqui nós vemos que o santo que chamam lá fora não é santo. Santo é todo aquele que foi santificado por crer em Jesus. Amém, Jesus? Lá fora, chama de um ídolo, chama um santo. Santo é todo aquele que realmente um dia olhou para Jesus, creu em Jesus e se firmou na palavra dele. Então, a fim de sorte que receber sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Isso que me chamou a atenção. Então, Paulo recebeu a ordem de Jesus de pregar, e ele começou logo ali em Damasco, que foi o lugar onde teve o encontro com Jesus, a caminho. Depois ele foi para Jerusalém, Judéia, e depois ele foi aos gentios. E qual era a mensagem? Ele disse que se emendassem. Eu gostei dessa palavra. A mensagem é que se emendassem. O que é emendar-se? Emendar. Emendar é você se consertar. É você deixar de fazer o que está errado. Então, se emendassem e se convertessem. Quer dizer, para de agir errado e se converte ao Evangelho. É duas coisas. Se emenda, para com o que está errado e vai para o Evangelho. Vai fazer o que é certo. Se converte ao Evangelho.
Quer dizer, eu estou agindo errado. Vamos dizer, uma pessoa está numa vida toda errada, aquela vida bebedice, prostituição. Aí você prega o evangelho para ela se emendar. Qual é a primeira coisa que ela vai se emendar? Vou parar com isso. Parei. E agora? Agora vinha a conversão. Porque o fato dela ter parado, isso ainda não é conversão. Aqui ela se emendou. Você quer dizer, se reformou, se consertou, deixou de fazer o que estava errado. Mas agora tem a conversão. A conversão, ela vem, conversão é a mudança de direção. Eu parei de fazer o que estava errado, mas também não estou fazendo o que está certo. Então eu não me converti. Como assim, pastor? Tem gente que um dia viveu na bebedice, mas às vezes por algum motivo ela parou de beber. Eu conheci um cidadão, isso quando era ainda criança. Era criança. Cidadão eu conheci, né? Que ele já morreu. Era amigo do meu pai, família amiga. E um dia eu lembro que a gente estava na casa desse pessoal. Já era um casal de velho. Os filhos todos casados, só tinha uma filha que morava com eles. Tinha 2 filhas solteiras, mas uma também estava fora. E um dia esse cidadão recebeu uns amigos. Chegou uns conhecidos dele lá. E eles resolveram tomar umas pingas. Compraram uma garrafa de cachaça e aquela coisa de amizade, estão lá bebendo pinga. Ele de vez em quando gostava de tomar uma pingaiada. Isso era no Nordeste. No Nordeste tem temporada de caju. Não sei se você conhece a fruta caju. E os caras lá gostam de tomar pinga com caju. Porque o caju ele tem um ácido, né? A fruta meio ácida. Meio ácida. Estira o caju mesmo, né? Tem a castanha e tem o caju, a castanha do caju. E eles pegavam, tomavam pinga e chupavam aquele caju, ele é um doce com ácido. Então acho que dá uma combinação ali. E eles começaram, domingo à tarde, eu estava na casa, aquela festividade, e ligaram lá um somzinho não, né? Naquela época era aquelas vitrolas, só os antigos sabem. Aí eles começaram a ouvir música, e depois que o velhinho estava lá meio bem alto, e a esposa dele, era uma senhora também, ela servindo, assava umas carnes, vinha trazer para eles. Ele disse, assa umas carnes aí para a gente. E ela vinha, assava umas carnes lá secas, né? Ela assava aquele troço, trazia, e eles bebendo, comendo, pegando. Aí chegou uma hora que o camarada ficou meio alto, a velhinha veio com um pratinho trazer a carne, ele disse, agora você vai dançar comigo. E ela disse, não vou dançar. Mas ele, não, você tem que dançar agora. Não havia dança, não havia nada, estava tocando música, né? Os caras tomando pinga, ele lá com um amigo, a sala dele cheia de homens. A mulher ficou constrangida, até já era uma senhora mesmo, de idade, filho tudo casado. Aí ele disse, não, você vai, já começou a querer brigar, e já ficou violento, porque quando você era nova você dançava e agora você tem que dançar. Resultado, eu lembro que juntou ali os amigos dele, a turma do deixa disso. Aí ela saiu dali e ele ficou lá bravo, esbravejando, aquela coisa toda. Resultado, a filha não estava em casa. Aí quando a filha chegou, a mãe contou, olha, teu pai fez isso, encheu a cara de bebida. Aí a filha foi e contou para a mais velha. Quando foi? Isso foi no domingo, na quarta-feira, lá tinha a feira da cidade, e saía da zona rural e ia para a cidade fazer as compras. Ele foi. E ele sempre ia na casa da filha mais velha, que era aquela filha que eles tinham respeito por ela, né? Que quando falava uma coisa, as pessoas, até os velhos, davam ouvido, né? Tinha certo. Aí ele foi. Meu, essa filha deu uma de cascada nesse pai, por causa disso aí que ele fez, mas deu uma de cascada tão grande, e ele era aquele cara duro, mas ele sabia que estava errado. Ele não viu quieto, mas daquele dia em diante, nunca mais ele bebeu.
Daquele dia em diante, ele nunca mais. Eu conheci essa família, ele morreu e não bebeu mais. Abandonou. Ele se sentiu que humilhado da filha dele chamar a atenção dele. E chamou duro. Com respeito, mas duro. Naquela época os filhos respeitavam os pais. Hoje não, né? Hoje o filho fala com... Hoje os pais têm medo de falar com o filho. O filho não. Mas isso, eu não estou dizendo todos, né? Tem exceção. Mas isso aconteceu. Mas o que eu quero dizer é se emendar. Ele se emendou. Só que com o Evangelho é diferente. Não basta se emendar. Você tem que se emendar e se converter ao Evangelho. Porque o se emendar parou de fazer o que estava fazendo de errado. Como eu peguei um caso desse homem, contei essa história para ilustrar. Ele parou de fazer o que estava errado. Mas ele continuou, mas como ali foi uma questão mais de orgulho, ele parou de fazer o que estava errado no sentido da bebedice. Mas ele continuou vivendo a vida dele normal, como vivia de toda forma. Quando Jesus manda Paulo pregar, e isso aqui, essa ordem está para todos nós, que vamos falar de Jesus para as pessoas, é levar elas para se emendar. Deixa o que está fazendo de errado, para de fazer o que está errado, parou, tá bom. Agora se converte, se converter. Agora toma uma nova direção. Qual é a nova direção? Andar na palavra. Porque vamos pegar o caso da bebedice, da pessoa da bebedice. Você pode chegar com uma pessoa, vamos dizer que você consiga fazer ele se emendar. Está errado essa vida que você está vendo, essa bebedice, para com isso. Ele para de beber. Mas ele vai andar no Evangelho? Só porque parou de beber? De jeito nenhum. Ele vai andar, continuar. Tem um bocado de gente, como no caso desse senhor, parou de beber. Tem gente que parou de fumar, tem gente que parou de fazer outras coisas. Tem gente que vivia no mundo da prostituição, casou, depois mudou a maneira de viver, parou. Mas, no entanto, não anda no Evangelho. Não é por isso que ele está andando no Evangelho. Não é porque o cara parou de beber, não é porque o cara parou de fumar, não é porque o cara parou de balada que ele está andando no Evangelho. Então, se converter é você converte realmente o teu coração agora a crer no Evangelho, a obedecer o Evangelho e fazer tudo o que está no Evangelho. Isso é conversão, que é uma mudança de direção, é uma mudança de caminho. Não é apenas parar com algo, com uma coisa. É assim, eu parei com algo que eu estava fazendo de errado. E agora eu me converti, peguei uma conversão, estou fazendo o que é certo, quer dizer, eu estou fazendo o que Deus manda fazer. Não é aquela coisa, não, eu parei do errado, mas também estou fazendo certo. Eu estou neutro, neutro não pode. Então a mensagem é bem clara. Você vai para os gentios, deixa eu me encontrar aqui, e fala para que se emendasse e se convertesse a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Aqui que está, irmãos. As obras, que as suas ações daqui para frente, elas têm que ser algo que seja digno de arrependimento, que mostra que você mesmo se arrependeu, que você não está mais preso àquela velha maneira de ser, aquela velha costume de ser, aquilo que você fazia. Então quer dizer, sabe aquela palavra que Jesus disse? Pela árvore, pelos frutos conhecerás a árvore, né? Pelos frutos. Quer dizer, pelas obras da pessoa, pelos resultados, pela mudança que houve nela, pelas suas atitudes agora. Aquela questão, não, eu sou uma pessoa de Deus, agora eu sou de Deus, eu não bebo mais, estou mais em bebedice. Mas às vezes as obras que está fazendo são ainda, em outras coisas, ainda está precisando se converter para fazer de acordo com o que o Evangelho ensina. Você vê que Pedro andou com Jesus tanto, no final, Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, quando tu te converteres, tu confirma teus irmãos. Antes de Jesus ir para a cruz, ele falou isso. Ele chega para Pedro e diz: ó, você vai me negar. Não só você, você vai me negar. E todos vocês vão me abandonar. Aí Pedro vem com aquela conversa: não, Senhor, eu nunca vou te abandonar, por ti eu até morro, até dou a minha vida. Aí Jesus diz assim: Pedro, quando você se converter, você confirma seus irmãos. Quer dizer, Pedro já tinha expulsado demônio, já tinha orado para o inferno, andando com Jesus, obedecendo Jesus, mas havia algo ainda que tinha que se converter. E o que é? Está bem claro, o coração ser transformado.
Porque o Pedrão ainda estava naquela, quando prenderam Jesus, ele estava ainda naquela, tem que cortar a orelha de alguém. Ele foi lá e cortou a orelha. Na verdade, ele não queria cortar a orelha, ele queria matar o cara. Porque aquela espadada que ele deu, que arrancou a orelha do cara fora, se pega mais na cabeça, era para matar. Ele foi para matar. Então precisava se converter. Não precisava se converter. Tanto é que Jesus disse assim: guarda essa espada. Quem vive da espada morre da espada. Você não acha que se eu quisesse, se eu não oraria o meu pai e ele mandaria legião de anjos para me ajudar aqui? Ele mandaria. Então quer dizer, Pedro, se converte. Se converte para você resolver as coisas na oração, não na espada. E é o que nós vemos depois. Depois que eles... você olha o Pedro depois das cartas, o Pedro do livro de Atos, nós vemos um Pedro diferente. Nós vemos um Pedro que é preso e que não está lá tentando vingança. Um Pedro que vai pregar o evangelho, os camaradas prendem ele, bate nele, e ele não sai de lá querendo matar todo mundo, sai pelo contrário, sai até alegre. Sofremos por causa do evangelho. Então, coração convertido. Então, essa era o intuito. Prega o evangelho para que eles se convertam. Eles saiam das trevas para a luz e se convertam. Se mentem e se convertam. Quer dizer, se mentem, pare de fazer o que está errado. E depois, venha se converter para andar naquilo que o evangelho diz. Porque nem todo mundo que parou de fazer o que está errado também está andando no que o evangelho diz. Às vezes ainda está cheio de si. Isso aqui é até a conversão nossa, ela é no nosso coração. As obras vão mostrar que nós nos convencemos, porque as nossas atitudes, a nossa decisão é no coração. Um coração pronto a obedecer a palavra de Deus, a fazer o que a palavra está mandando, e muitas das vezes contrário à vontade do nosso coração, porque às vezes nosso coração está querendo agir de acordo com aquilo que aprendemos no evangelho. Uma coisa que eu sempre uso, que eu acho que é bem fácil da gente cair nessa, quando Jesus ensinou, bendizei que vos maldizem. Quer dizer, é difícil você saber que alguém está falando mal de você, te maldizendo para todo mundo, e você ir bendizer ele. Bendizer é o que? Falar bem. Mas a palavra diz isso. A palavra nos ensina isso. O que é que a palavra está nos ensinando? Ao invés de você enxergar, como ele está só enxergando coisa ruim sobre você e espalhando, tenta enxergar algo bom dele e fala do que vem bom, ao invés de falar do que é ruim, que tem dele. Isso é difícil para nós. Mas a conversão que o evangelho pede tem que passar por esse processo. Amém, Jesus? E ele diz assim mais: os gentios que se emendassem, se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. João Batista falou isso para as pessoas, né? Só vieram se batizar, aí ele disse assim, ele chamou eles de raça de víbora. Vocês acham que se batizando simplesmente vocês vão fugir da ira divina? Eles antes produzir frutos de arrependimento. Então nossa caminhada com Deus tem que produzir essas obras, esses frutos de arrependimento. Isso quer dizer o quê? O arrependimento é conversão também. Porque quando a Bíblia fala de arrependimento, pega a palavra que vem lá do original, da língua original, que é do grego, né? Aqui o grego antigo, né? O grego de hoje. Ela vem com arrependimento não no sentimento de culpa, mas arrependimento no sentido de mudança. Quer dizer, eu me arrependi, eu parei de agir assim e agora eu estou agindo dessa forma, de outra forma, de forma de Deus. Então, o arrependimento, o produzir frutos de arrependimento, quer dizer que as nossas atitudes agora demonstram o quanto nós mudamos, o quanto nós nos arrependemos da velha vida que vivíamos. Agora eu não ajo mais como eu agia, agora eu não tenho mais, vamos dizer, os velhos hábitos, não estou preso mais a eles. Até porque hábitos, quando eles te dominam, eles se transformam em vícios. Você tem um hábito de fazer uma coisa
e você não consegue dominá-lo, vira um vício. Viu? Tem gente que tem um vício, às vezes até no alimento, né? Ah, eu não como sem feijão. Se no meu almoço tiver feijão, então eu não almocei. Quer dizer, já virou um vício, né? Porque o cara está tão viciado naquilo que pode ter. Porque se a gente olhar, vamos dizer, alimentos existem vários, mas tem gente que está tão viciado numa coisa, e se não tiver isso, tem gente que é refrigerante. Eu não almoço sem refrigerante. Fortaleza está viciado em Coca-Cola, quer dizer, a perder um hábito, começa com um hábito. Ah, vou almoçar, tem que comprar aí, tem que ter isso. Aí depois tem uma hora que você está dominado. Quando está dominado por aquilo, é um vício. Então, a conversão tem que tirar todos esses vícios. Eu gosto muito de Daniel, estava subindo ontem aqui a rua, lembrando disso, de Daniel, que a Bíblia diz que os homens procuraram em Daniel culpa para culpá-lo diante do rei e não encontraram, porque Daniel não tinha vícios. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque o vício domina as pessoas, é algo que está te dominando. Ao invés de você dominar, dizer uma vontade, porque nós temos que ter domínio sobre nossas vontades, não ela ter domínio sobre nós. Aí viram isso, Daniel não tinha. E como ele não tinha, então quer dizer, não tinha porque os caras se apegar. Se tivesse algum vício, alguma coisa errada, meu irmão, aí os caras tinham pego, não pegaram ele, de jeito nenhum. Ele não tinha nenhuma falha, nenhum vício, não tinha nada. Então, aí os caras diziam, nós só podemos pegar ele na lei do seu Deus. Então, o se converter e fazendo obras dignas de arrependimento, quer dizer que nossas atitudes, nossas ações demonstrem o quanto nós nos convertemos. Isso se for, isso é um leque de coisas, né? De coisa. Pode ser obras no sentido, algo que eu estou executando e fazendo, no cuidado de família, no cuidado com a vida profissional. Pode ser no falar também, minhas atitudes, no falar, no propagar coisas, ou comportamento mesmo, porque tem comportamento que está longe daquilo que Deus nos ensina, né? O comportamento está bem longe. Então, quer dizer, nós temos que ver tudo isso. A nossa conversão tem que trazer essa mudança. E isso vai fazer com que os nossos olhos estamos abertos pelo Evangelho. E essa é a nossa missão também. Abrir os olhos das pessoas com o Evangelho, para que elas se convertam das trevas para a luz, que é da ignorância. Isso aqui é uma coisa até séria dentro da igreja, porque nós somos um país religioso e de religião cristã. Porque, por exemplo, a maioria do nosso país é católico, e o católico é uma religião cristã. Tem as diferenças, nós sabemos tudo, mas ela é porque ela confessa Jesus Cristo. O cristianismo tanto é que se fala no mundo, na religião cristã, o mundo lembra logo do catolicismo, não é? Queira ou não queira. Porque cristão, porque confessa Jesus. Mas nós aprendemos isso na religião. Ter uma religião, ou uma religião cristã. Isso é o que se aprende. E não buscar o conhecimento da palavra, que é o que o católico, a maioria, faz. Mas às vezes a pessoa faz a mesma coisa. Ele sai do catolicismo e ele vem para o meio evangélico. E ele continua a mesma coisa, em trevas. Ele continua a mesma coisa. O que tem de crente em trevas, irmãos? Trevas não é assim, porque não é a religião que te tira das trevas, o segmento religioso. O que tira das trevas é a palavra. A pessoa não busca, dentro da igreja, não busca a palavra, não busca conhecer a palavra, não busca se envolver com Deus, ele continua nas trevas. Nas trevas quer dizer, na ignorância acerca das coisas de Deus. Porque se tem uma coisa que nós somos, é ignorantes acerca das coisas de Deus. Porque nós não podemos ver. Ignorância é o quê? Falta de conhecimento. Estou falando de estupidez, né? Não confunda. O povo nordeste tem muito isso. Tem uma pessoa estúpida gritando com todo mundo, fulano é ignorante. Não, fulano é estúpido mesmo. Ignorância é falta de conhecimento. Então quer dizer, sem o Evangelho, eu sou ignorante. É o Evangelho que quebra a minha ignorância acerca de Deus. E não é vergonha
essa ignorância porque Deus é invisível, eu não posso ver o que é invisível. Então eu não tenho conhecimento, se eu não tenho conhecimento, sou ignorante acerca daquele assunto. Aí eu tenho que buscar o quê? Conhecimento. Onde eu encontro esse conhecimento? Nas Escrituras, na palavra dele, que me traz a informação. Então, quer dizer, fora disso, eu vou ser ignorante. E nós não podemos, porque nós somos chamados para termos essa comunhão através de conhecê-lo. E vamos conhecê-lo através de um cuidado, um zelo com a nossa vida de oração e a nossa meditação, o nosso conhecimento da palavra. Amém, Jesus? E aí nós vamos conhecer o nosso Deus. E vai ser maravilhoso. E fica aí.